Estamos aqui, mais uma terça-feira, às 21 horas, pontualmente, para falar desse tema tão complementar às oficinas das emoções, que é a danada da autoconsciência, ou conhecido como autoconhecimento também. Então, vou deixar aqui. Oi, Tati, bem-vinda. Bem-vindos vocês que estão chegando agora. Eu vou dar um tempinho para quem tá chegando, pra gente aquecer. Eu espero que vocês estejam muito bem. Apesar desta loucura toda que realmente a gente tá inserido, eu sei que é intenso, eu sei que tem horas que a gente fala, ai gente, sério que é isso mesmo? Sério que vai ser nessa loucura? Sim, meus queridos, sim, eu sei disso. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem horas que dá uma preguiça danada disso tudo. É por isso que eu tô chamando aqui essas pessoas queridas pra gente começar essa nossas terças sagradas, né, gente? De autoconsciência. Vamos trabalhar um pouquinho. As pessoas perguntam muito pra mim por que a autoconsciência é um tema tão importante. Por que a autoconsciência é um tema que está sendo tão dito, discutido, enfim, postado, porque ela é nada mais, nada menos do que a base da inteligência emocional. Olha só que coisa maravilhosa. Então, para você que quer se perceber mais dono de si, mas com mais controle de como tua vida tá indo, e aí não no controle no sentido pejorativo, mas no controle no sentido do autocontrole, do autocentramento, eu não tenho como fazer isso sem fazer isso pela autoconsciência. E aí, eu gosto muito dessa frase do Alan Watts, que diz o seguinte: você se tornar a pessoa que você deseja ser implica em você abrir mão de quem você acha que é. Olha que forte isso, gente. Eu vou repetir. Você se tornar a pessoa que você deseja ser implica em você abrir mão de quem você acha que é. Oi, gente! Oi, 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 quem chegou agora? Que delícia ter vocês aqui. Eu sei que eu tô invadindo a agenda de vocês, né? Toda terça-feira às 9. Mas eu quero fazer esse convite para vocês olharem para vocês, e prometo que eu vou dar vários recursos, várias ferramentas para que a autoconsciência seja um processo menos dolorido. O que eu mais escuto das pessoas dentro das empresas é assim: dói a gente olhar para si. Dói eu descobrir que talvez eu não sou ou o que eu gostaria de ser, ou que as pessoas passaram a vida dizendo que eu teria que ser. Mas é fundamental a gente olhar para si, de novo repetindo a frase do Alan Watts, para você se tornar quem você quer ser. Exige você abrir mão de quem você acha que você é. Então, bem-vindos quem tá chegando agora. Oi, Thales, oi, Bru, oi, Mi, tudo bem, meus amores? E é isso, chamem seus amigos que estão nesse processo, que estão buscando mais ferramentas para esse processo. Eu quero trazer para vocês um somatório, na verdade, de publicações da Universidade de Harvard sobre o processo de autoconsciência, e é óbvio, um dos autores mais famosos sobre isso, que é o Daniel Goleman, entre outros autores que eu separei. Gente, eu separei tanta coisa linda hoje para vocês. O Eric Dierdorf, que é um dos caras que é ajudante, na verdade, do Daniel Goleman nessas pesquisas. Ajudante, eu tô menosprezando o cara, né? Que ele é um dos autores, inclusive, desse processo, mas que ele também contribui nessa busca. Então, eu queria trazer um outro olhar para a autoconsciência para vocês. Existe, segundo os estudos da inteligência emocional, 2
formatos de autoconsciência. Então, por onde eu começo? Então, vamos entendendo esses conceitos que isso vai facilitar. A autoconsciência interna e a autoconsciência externa. Nossa, Marcela, tem isso? Tem. E aí, se tiver com papel e caneta na mão, aproveitem para fazer suas anotações, porque eu vou dar ferramentas não só para esclarecer, mas para dar mais recursos para você ir aí buscar essas respostas dentro de você. Então, no que consiste a autoconsciência interna? É você identificar os seus valores, as suas paixões. Caderno brochura, boa, Mi! Sua linda! Saudades! Então, é você identificar as suas paixões, os seus valores, os fatores que te enchem a bateria, que eu costumo fazer essa analogia, né? A gente não deixa o celular acabar a bateria, por que a gente se permite acabar a bateria? Então, aquilo que te enche esses aspectos de renovadores, que é o que a gente chama. Quais são suas aspirações? Há quanto tempo você não resgata aquilo que te move? O que acontece, gente? A gente tá com tanta agenda maluca, com tantas reuniões por Zoom, com tantos... Quem ainda tá de home office, tá nesse processo virtual e físico, quem já tá no físico já tá enlouquecendo de novo, que a gente não para fazer essa reflexão. E é por isso que eu gosto tanto das nossas terças-feiras, às 21 horas. Porque é o momento da gente parar. Eu confesso para vocês que hoje eu me dei muito conta da autoconsciência interna. Um outro aspecto da autoconsciência interna, isso saiu num dos artigos da Universidade de Harvard, mas é você identificar a sequência do seu comportamento. Como assim, Má? Sim, senhoras e senhores. O nosso comportamento é sequencial, ou seja, ele começa com os pensamentos, com os seus sentimentos, com as suas ações e com o resultado das suas ações. Então, vou voltar. Nota aí. Isso é bacana da gente ter. Pensamentos, sentimentos, comportamentos ou ações e os resultados disso. Por que é importante no processo de autoconsciência eu entender essas etapas? Porque é como... Eu vou fazer uma analogia que vai ficar clara para vocês. Imagina que um médico está fazendo uma análise de um tumor para ser retirado, um cisto, qualquer coisa que seja. Ele precisa de uma biópsia e de uma clareza muito precisa do local que está aquele corpo que vai ser retirado. Senão, não dá, é mais ou menos assim, tá na região do tronco. Cara, tronco é muito grande para você olhar. O mesmo vale para a mudança de comportamento. Se você não tem no seu processo de autoconsciência a clareza das etapas, e eu vou explicar ela daqui a pouco para vocês, você não consegue sustentar a mudança de comportamento. Então, pensamento que gera sentimento, que gera comportamento ou ação, que gera um resultado. Então, vamos lá. Vou falar uma coisa bem besta para vocês, tá? Que eu vivenciei em uma das grandes multinacionais que a gente está criando um projeto de cultura muito lindo. A gente fez esse exercício com os líderes dessa área que a gente está trabalhando. E aí, essa sequência, um desses líderes descobriu o seguinte. Quando alguém não entrega o que prometeu, qual o pensamento que vem à tona? Bando de descomprometido. Então, é necessário você mapear que tipo de pensamento vem à tona, que tipo de pensamento fica martelando, porque é ele quem desencadeia a sequência comportamental. Então, bando de descomprometido. Qual é o sentimento que vem? Raiva. Raiva. Dessa raiva, qual o comportamento que ele tem? E aí ele percebeu que ele tinha 2 tipos de comportamento. Ou um mais explosivo, de falar, tá vendo? Não aguento, porque só eu nesse lugar. Ou o de ficar extremamente quieto
e fazer pelas pessoas. Qual é o impacto disso? Então, quando ele era explosivo, olha que curioso, gente, ele tinha uma reação imediata favorável, porque todo mundo ficava assustado, saía se mexendo. Ou quando ele fazia pelas pessoas, mas logo depois ficava aquele climão e era super nocivo. Do lado de cá, quando ele fazia pelas pessoas, o que acontecia? Ele ficava com uma gastrite enorme e nada acontecia, porque as pessoas não entravam nesse processo de reflexivo, crítico que ele estava. As pessoas, poxa, ai que bom que ele tá fazendo, porque tem um monte de coisa pra fazer mesmo. E aí o diálogo não acontecia. Então as pessoas reagiam a partir da linha de raciocínio dela, sem a conversa. Percebe isso, gente? Ó, as meninas falando, ai que linda, sempre arrasamos, amo assistir suas lives. Que bom, meu bem, se aproxegue. A Bru falando, eu sempre penso que não sou uma boa líder e que tô fazendo tudo errado. Hahaha, rindo de nervoso. Sua linda, então vamos lá. Olha só, a gente acabou de mapear o pensamento. Então, quando você pensa que você não tá sendo uma boa líder e tá fazendo tudo errado, o que você sente? Vou dar exemplos aqui, tá? Mas eu quero que você se conecte com as suas respostas. Sei lá, eu me sinto incapaz, eu me sinto uma fraude, eu me sinto incompetente. E o que você faz quando você se sente assim? Putz, eu deixo de fazer as coisas que eu acho importante, eu me escondo atrás da minha cadeira. Já respondo, vê. Então, eu deixo de atuar da forma mais, sei lá, inspiradora que eu gostaria de atuar. Qual é o impacto disso? Eu deixo a minha liderança ir adormecendo. Ou deixando de ser a liderança que ela poderia ser. Entende? Mapear isso é fundamental para eu iniciar um processo de mudança. Por quê? Porque se você não sabe o que acontece dentro de você, a sensação que você tem é que você não tem controle disso. Que isso é você. E isso assusta demais. Então deixa a gente se sentindo menos poderosa para poder mudar alguma coisa. E não é sentimento, é real. Porque você só muda o que você conhece. O que eu não conheço, eu não consigo mudar. Ó, a V tá perguntando aqui, pergunta, esse feedback de entrega deve ser em grupo ou individual? Existe uma máxima da liderança que é elogio público, esporro privado. Ela continua em voga, ela funciona e ela tem que ser cuidada dessa forma. Então, se é algo para ser tratado de uma não entrega individual, trate de forma individual. Mas antes de você fazer essa tratativa, você precisa se conectar com essa autoconsciência interna. A gente tá falando que tem 2 tipos de autoconsciência, a interna e a externa. A gente tá trabalhando a interna primeiro, tá? Quem que é Lovasquez? Ai, não sei. Qual que é seu nome, amor? Fala pra mim. Então eu devo mudar meu pensamento ou o comportamento que desenvolvo a partir dele? Você vai criar uma nova cadeia. Percebe, amada? Ó, o que eu penso gera um sentimento que gera uma ação que tem um impacto. Eu tenho que criar uma nova cadeia. É isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Então, vou dar um exemplo. Lorena, obrigada, amor. Adorei. Tá linda na foto. Arrasando. Olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar novas cadeias comportamentais. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que eu escolho é de trás pra frente. Olha essa regra. Ai, gente, isso aqui é muito bônus, tá? Isso é muito bônus. Convida quem tá querendo transformar comportamentos, quem tá afim de fazer esse processo de mudança, chama lá, encaminha depois, porque é um exercício muito prático, com validação científica, com estudos já sobre isso, inclusive na área de liderança, e que dá pra gente fazer muita coisa linda. Lembra que eu falei pra vocês? Eu só mudo o que eu conheço? Here we go! Aqui estamos. Oi, Gi! Oi, meus amores! Oi, Gu! Tudo bem? Então, lembra, pra quem chegou agora, autoconsciência interna, pensamento, que gera sentimento, que gera ação, que gera resultado. Putz, qual é o resultado? O resultado é que eu
aquele caso que a Bru comentou, né? O resultado é que eu não atuo da forma como eu gostaria. Eu não dou a melhor parte de mim por causa desses aspectos todos. Legal. Qual o resultado que eu gostaria de ter no lugar disso? Gostaria de ter, sei lá, uma liderança mais ativa. Eu gostaria de ser uma líder talvez mais inspiradora para as pessoas. Não sei, tá, gente? Estou elaborando aqui. Legal. Se eu quero ser essa líder mais inspiradora, se eu quero ter essa atuação mais impactante positivamente, quais comportamentos eu deveria ter para conseguir me aproximar desses resultados? Então, vou dar um exemplo, tá, Bru? Vamos fazer esse bate-bola aqui comigo. Sei lá, eu deveria estar mais próxima das pessoas, acompanhar mais o resultado delas, elogiar mais os movimentos bacanas que elas fizerem. Quando for corrigir, e aí você faz uma lista mesmo de comportamentos que você gostaria de ter no lugar dos que você tem. Então vamos supor que você criou essa lista de comportamentos. E aí você vai para os sentimentos. Você vai fazendo o canal inverso. Quais são os sentimentos que eu vou ter quando eu começar a agir dessa forma? Cara, eu acho que quando eu começar a acompanhar mais, olha que legal, porque não necessariamente são só sentimentos gostosos, confortáveis. Se eu começar a dedicar mais tempo para as pessoas, eu vou sentir que eu posso estar perdendo tempo. Porque eu ainda não mudei meu pensamento. Então coloca aí, sentimento de perda de tempo. Por que é valiosíssimo eu escrever os sentimentos, até mesmo aqueles que eu não julgar positivos, produtivos ou legais? Porque quando você começar a sentir isso, é como se você abrisse uma placa para tua mente e dissesse assim, ó, Galvão, eu já sabia. Então você não se sente fracassando, você não se sente andando para trás ou não se desenvolvendo. Porque você entende que sentir aquilo é parte do movimento que te aproxima de onde você quer chegar. E não quer dizer que você vai conseguir mapear tudo, mas só de você fazer esse exercício, você vai começar a se conectar com coisas do tipo, putz, mas por que eu não faço isso? Ah, não faço isso porque eu tô sentindo que eu tô perdendo tempo. Eu não faço isso porque eu acho que se eu não fizer, não vai sair bem feito. Então eu vou ter que fazer um desapego aí. Entende? Então você começa a descobrir uma série de coisas sobre você que pode estar te impedindo de fazer a mudança e que você não sabia por quê. É por isso que esse exercício ele é tão poderoso. Sensacional, né, Lorena? Cara, gente, vocês não têm noção do nível de profundidade de insights que esse simples exercício nos traz. Então, vai até as 4 e depois volta das 4. E aí, gente, olha que interessante. Eu senti, por exemplo, que eu, sei lá, tô perdendo tempo. Mas o que eu tenho que pensar para eu conseguir me manter firme nesse processo? Eu tenho que pensar que é isso que faz eu me aproximar dos meus objetivos. Então você começa a criar pensamentos que combatem os pensamentos que desenvolvem uma cadeia nociva. Ai, gente, não é lindo isso? Tá fazendo sentido pra vocês? Quem tá escutando, quem escutou a cadeia completa, como que tá ressoando aí pra vocês? Conta pra mim. Então, o que a gente tá falando aqui é basicamente do processo de autoconsciência, o que eu tenho que fazer para começar esse processo de mudança. A Mi falando demais, a Bruna muito, que lindo, gente, fantástico. Oiê, tudo bem, Alexandra? Bem-vinda. Lindo, Dani, obrigada, meu amor, que bom que você tá aqui também. Ah, Marcelo, isso vale para a vida pessoal? Tudo, gente, são metodologias de autoconhecimento, de autoconsciência. Quando você compreende o teu mecanismo por trás das suas ações, você começa a ter mais clareza de como fazer mudanças. Vou dar um exemplo, acabei de falar de um exemplo de liderança do mundo corporativo, vou trazer para o mundo pessoal de pessoa física, tá? Que inclusive aconteceu comigo. O que eu percebia?
Por exemplo, um impacto, um resultado que eu não gostava muito é quando eu me irritava com meu filho. Quando eu ficava nervosa com ele. O que acontecia? O que eu pensava? Esse moleque tá me desafiando. Eu sei, gente, por tudo que eu estudo, por tudo cognitivo que eu já tenho, que ele não tá me desafiando. Ele não tá me desrespeitando. Ele tá só sendo uma criança. Mas o pensamento que vem na minha cabeça quando ele me desobedece é: ele está me desafiando. Ele está faltando com respeito comigo. Então você lista. Aí eu listei, putz. Nossa, eu penso muito isso nessa hora. Embora cognitivamente eu saiba, limbicamente falando, ou seja, nas emoções, não é isso que acontece no meu processo de conclusão naqueles milissegundos quando meu filho faz alguma coisa do gênero. Então, o que eu penso é: ele está me desrespeitando, ele está me desafiando. O que eu sinto? Muita irritação. Muita irritação. Mas assim, muita. Pra não falar outra coisa, mas é um ranço. Quando eu sinto essa raiva, o que eu faço? Altero minha voz e entro em jogos de poder. Vai ser assim porque eu tô mandando. Clássico, eu aprendi assim, gente, eu fui criada assim. É óbvio que o meu sistema automático vem à tona nessa hora. Impacto. Eu me distancio dele. Profundamente. Porque ele até faz, porque eu sou mais forte, porque eu sou autoridade, porque meu tom de voz pode ser assustador, mas eu me distancio dele e eu apenas o faço cumprir tarefas. E esse não é meu objetivo como mãe. Definitivamente. Aí eu volto, lembra? Fiz a cadeia pra cá, agora eu faço a cadeia de volta. Então qual é meu objetivo como mãe? Ensinar o meu filho a pensar, criar uma conexão sólida e forte de respeito e amor. Tá. O que eu tenho que fazer então para conseguir chegar nesse objetivo? E aqui, gente, parênteses, tá? Pode ser que nessa transição dessa etapa para cá você não saiba o que fazer. Daí a importância do desenvolvimento da inteligência emocional, de estudar sobre comportamento humano, de estudar sobre alternativas, de ser um apaixonado por descobrir alternativas para que você não sucumba, para que você não pare o seu processo de desenvolvimento só porque você não conseguiu essa resposta daqui para cá. Tá tudo certo, entra pra gente aqui, manda direct pra nós, a gente ajuda vocês, entendeu, amores? Então você vem pra cá e vai buscando essas respostas. Então eu preciso criar uma conexão, eu preciso explicar para ele, eu preciso trazer coisas lúdicas para que ele entenda dentro da complexidade e da limitação cognitiva de uma criança de 4 para 5 anos, por que aquilo é importante. E o que eu quero sentir? Eu quero sentir que eu estou cumprindo o meu papel. E para eu sentir que eu estou cumprindo o meu papel, o que eu quero sentir é tranquilidade. Entende? E isso me olhar como um todo, você e o outro. Exato. E como é que eu faço para ter esse olhar para o todo e para o outro com foco no meu objetivo? O teu objetivo te ajuda a ter o olhar para o outro. Porque a gente começa a perceber que para atingir certos objetivos, não é apesar das pessoas, e sim com as pessoas. A gente passa, gente, muito tempo da nossa vida no piloto automático. E quando você tá no piloto automático, você faz as coisas apesar das pessoas. Sabe assim? Ai, que saco, gente, seria tão mais fácil se ele fizesse? Lógico, você tá fazendo isso apesar das pessoas. É que, porventura, tem que ter uma pessoinha ali no meio da equação. Mas seria tão bom se eu não tivesse, daqui pra mim que eu faço. Entendeu? Esse é um olhar muito importante. Eu estou fazendo as coisas com as pessoas ou apesar das pessoas. Aí eu volto pra cá e que pensamentos eu preciso ter pra atinar essa cadeia? Eu preciso lembrar que ele é uma criança de 5 anos. E é bárbaro. Porque isso tudo que eu tô contando pra vocês já é uma etapa já treinada dentro de mim e ainda assim
Nem sempre eu consigo executá-la com maestria. Mas essa é a beleza da gente desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional não é calmaria. É saber o caminho de volta. Eu repito isso pra todo mundo. Todo mundo fala assim, nossa, Marcela, você ensina inteligência emocional e você se irrita. Gente, oxi, ó, tem sangue aqui, amor. Por que então desenvolver inteligência emocional? Porque, de novo, é mais rápido o caminho de volta. Você consegue voltar pro trilho muito mais rápido quando o trem descarrilha por qualquer motivo. Tudo bem isso pra vocês? Então eu dei um exemplo meu pra vocês, pra talvez ficar mais fácil, pra vocês se inspirarem, se conectarem e conseguirem trazer as histórias aí de vocês. A Lô tá perguntando aqui, Má, é possível mudar esse sistema automático ao praticar frequentemente essa técnica da cadeia? Na verdade é só pra isso, Lô. O que acontece é assim, você troca um automático por outro. Quer ver um exemplo bem bobo? Você já trabalhou numa empresa em que você tinha uma saudação oficial? Que é assim, empresa tal, bom dia. Quando você troca de empresa, várias vezes o teu cérebro quase fala o nome da antiga empresa. Não é assim? Simples assim. Como é que você troca uma empresa pela outra? Treinando. Eu dei um exemplo bem bobo, tá, Lô? Mas só pra poder ficar claro pra vocês isso. Como que eu treino essa cadeia? Treinando. Pode ser, oi amor, oi Ju, tudo bem amor? Que bom que vocês entraram, Carol, Gus, tudo bom? Oi tá, que lindos. Então, gente, qual que é a beleza de fazer essa cadeia inversa, esse vai e volta da cadeia da autoconsciência dessas 4 etapas? Pode ser que no processo de treino, Lorena, respondendo a sua pergunta, outros pensamentos venham à tona. Outra coisa, nesse exemplo que eu dei pra vocês, da minha relação com meu filho, ele só tem 5 anos, né? Tinha 4, agora há pouco. Agora virou. Oi, Rô! Boa noite, querida. Bem-vinda. Então, esse era um pensamento que era importante eu ter à tona. Lembrei. Outro pensamento que me ajudou muito. Você também está aprendendo. Então, assim, lembra? Você também está aprendendo. E o legal desse exercício, Lorena, é que cada vez você vai ter estímulos diferentes para preencher essa cadeia da autoconsciência interna. E ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa, porque assim, quando você usa esse treino da cadeia interna, você para de ter a falsa ilusão, que é um dos componentes que faz a gente desistir de mudar de comportamento, de que você tá mudando pro outro. Porque não é pro outro, gente. É isso que eu quero que vocês tenham em mente. Você não tá fazendo nenhuma mudança para o outro. O outro, consequentemente, por sorte, vai se beneficiar dessa mudança. Mas é um processo para você, para sua melhoria, para sua autopercepção, para o seu autoconhecimento e, enfim, nosso bônus track de chegar no final do ano e sentir que, apesar de tudo isso, a gente está terminando ele melhor do que quando a gente entrou. Não é só sobre cumprir as metas resolutivas de final de ano, mas é você ter mais condições de lidar com as situações do dia a dia por meio de uma melhoria da sua autoconsciência. Porque você percebe como os gatilhos te afetam, porque você percebe quais são as armadilhas que te fragilizam e que te colocam no step inferior. Quando eu falo no step inferior, é aquela situação, sabe quando você fala assim, cara, fui tomada pela situação. Eu não tive a menor sensação de que eu estava administrando ali. Tipo, eu caí naquele processo. Entende? Ai, querido, ele falando, as metas estão acabando com a gente, amiga, eu sei, amado, eu sei muito, cara, eu te entendo tanto, te entendo muito. E aí, qual que é o problema? A gente tá achando que a gente tá fazendo isso pra atingir a meta. Quando você percebe onde estão os teus gatilhos que te faz performar pior com o seu chefe, com o seu cliente, com os seus cônjuges, com os relacionamentos familiares, quando você começa a ter clareza, daí a importância da autoconsciência, o que me faz performar diferente do que eu gostaria?
Putz, aí você faz a cadeia, vai e volta. Pra quem tá chegando agora, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Esse olhar é muito importante. Aí ele tá falando assim, né? O Galego tá falando, mas são metas quase impossíveis de bater. Sim. Quando a gente... Eu tô trabalhando com muitas empresas de varejo, de agro e financeiras. Então, esse cenário tem sido muito dia a dia que a gente tem discutido nas empresas, Galego. E qual que tem sido o fator que a gente mais explora, que tem a ver com a autoconsciência. Que um dos fatores que mais aumentam, eu não tô entrando no mérito se você tem estoque, se você tem um preço competitivo, se você de fato tem produto, se você tem... Eu não tô entrando no mérito daquilo que você não tem controle, tá? Quando você fala, por exemplo, em Customer Centricity, ou seja, o foco no cliente, quando você fala em Employee Centricity, que é o foco no colaborador, porque é o olhar para as pessoas que faz com que elas tratem outras pessoas de forma diferente, com isso você tenha novos resultados. É começar a perceber onde estão os gatilhos que te fazem atuar de uma forma que te distancia dos seus objetivos. Então pensa assim, vamos raciocinar juntos. Eu tenho que bater uma meta super desafiadora. Você que tá pensando na sua vida pessoal aí. Cara, tô tendo um comportamento que não tem nada a ver com o que eu gostaria de ter. Beleza? Ok. Lembra da cadeia, tá? Vamos fazer o mesmo exercício. O que eu penso? Qual é o impacto disso, né? Cara, sei lá, eu tô deixando minha vida mais difícil, tô causando maior confusão na minha área. Ok. O que você pensa? Qual foi o pensamento que te ocorreu quando aquele gatilho disparou aquele comportamento? Então é muito importante que você traga alguma situação específica para te ajudar a fazer o exercício da cadeia comportamental mais facilmente. Então, vamos dar um exemplo. Sei lá, o meu cliente me cobrou por uma coisa que dependia de outra área. E eu fiquei pé da vida. Tudo bem? Então vamos lá. Pensamento. Eu não posso acreditar que isso tá acontecendo de novo nessa área. Como que eles querem que a gente atinja as metas? E não. Ok? Pensamento. Injustiça. Tô pé da vida. É só eu que faço as coisas certas. Ninguém me ajuda. Ok? Sentimento. Raiva. Nervoso. Aquele sentimento de injustiça. O que ele causa em você? Oi, Carlinhos, tudo bem, meu amor? Depois desse sentimento, quais são os comportamentos que você tem? Tô dando um exemplo, tá, Galego? Por favor, a ideia é ajudar vocês a pensar sobre como funciona o teu processo. É isso, essa cadeia. Preciso incorporar e me autodisciplinar. É isso. Só que eu só consigo mudar, eu vou repetir. Eu só consigo mudar o que eu conheço. Essa é a sacada do uso dessa ferramenta de cadeia. Ó, a Vê tá falando, inconformismo. Legal. Mas o que esse inconformismo faz você fazer? Tem gente que congela. Tipo, não faço mais nada. Faço só o que é meu. E ainda mando o e-mail. Conforme conversamos, segue o e-mail do cliente para a resolução. Aguardo. Orientações. Visualizou, né? Aí a questão é a seguinte, cara, esses padrões de comportamento, eles te afastam ou te aproximam de onde você quer chegar. É o que você teve a partir daquele motivo, mas ele te aproxima de onde você quer chegar? Na maioria das vezes não. Ele rindo, né? Foda. Eu sei, amor, essa é a melhor palavra, é isso. Porque a pergunta não é se é fácil ou se é difícil. A pergunta é se isso te aproxima ou te afasta de onde você quer chegar. Simples assim. Quando você faz esse olhar... Ai, gente, quantos workshops você não vê por aí? A pessoa fala, protagonista, seja protagonista. Dá um ranço. Seja protagonista. Assuma o controle da sua vida. Seja a sua melhor versão. Gente, eu tenho vontade de dar na cara da pessoa. Porque é verdade. É lógico que a gente tem que fazer isso. Mas como que eu faço isso? Ninguém conta. Ou te vendem num curso em 15 parcelas.
entendeu? Ah, com você eu tenho as respostas. Mas, gente, por isso que eu me comprometo toda terça-feira tá aqui com vocês às 21 horas pra dividir tudo que eu passei uma vida inteira estudando, porque mais do que trabalhar com projetos corporativos, o meu maior compromisso, pra quem sabe, pra quem me conhece, pra quem me acompanha, sabe, eu quero ajudar a sociedade a se despertar para uma nova consciência. Oi, meu amor! Sensacional. Fácil falar pra ser protagonista. É lógico, gente. Tem até slogan. A Ju falando, já veio uma situação na cabeça, suas maravilhosas. É isso. Entende? Então, não é sobre o que eu quero ser, mas é compreender como essa cadeia funciona e como eu faço essa mudança. O Galego falando, queria que várias pessoas que eu convivo e trabalho diariamente pudessem despertar. Eu sei, amado. Mas você sabe, ó, eu vou dar uma dica pra você, tá? Eu também antes ficava muito assim, gente, eu preciso que o mundo veja isso. Eu via algumas coisas legais, assim, eu queria ver. E eu parecia um ET. Eu falava, gente, vocês têm que assistir isso. Aí o povo olhava pra mim, tipo assim, ah, mas fala, sério? Só você gosta desses negócios. E aí eu aprendi uma coisa. Quando você mudar a sua cadeia, as pessoas, sem você abrir a boca, vão começar a te procurar pra falar assim, cara, como é que você fez isso? Você mudou, você tá diferente. O que aconteceu? Entende? É a sua mudança de comportamento que vai inspirar outras pessoas a fazer essa transição também. A Ju falando, assumir o protagonismo é mais difícil do que tudo. Ter a noção de que tudo que acontece, absorver isso é extremamente complexo. Muito. Olhar pra si é difícil e doloroso ao mesmo tempo, mas claro, libertador. Lindo, Ju. E é isso. Esse exercício, a gente começou a nossa live falando exatamente isso. Falar de autoconsciência, gente, em termos motivacionais e inspiracionais, muita gente faz. Mas eu não quero ser mais uma ferramenta motivacional. Eu quero trazer ferramentas práticas para você conseguir começar a fazer isso. Entendeu? E é por isso, a gente criou o curso de inteligência emocional que eu criei. Vocês vão ver, são dicas simples e práticas. Não é o curso mais avançado. É o curso da necessidade básica do processo de mudança de inteligência emocional. Ó, isso que ia lhe perguntar. As pessoas começam a ver. É isso. Entendeu? É você começar a mudar para que isso inspire outras pessoas. O Galego falando, eu quero ajudar todo mundo e quando peço um favor ninguém levanta a mão. Pois é, meu amor, porque assim, o que acontece? Você precisa entender que o processo de mudança é individual e intransferível. E aí, qual que é a parte importante? É você fazer essa cadeia, por exemplo, para a questão ajuda. Tô dando um exemplo aqui aleatório, hein, gente? Tem gente que é muito esperto, que chega aqui na minha live, traz várias perguntas, porque, gente, é praticamente personalizado o negócio. Aproveitem, tirem dúvidas também. O que acontece? Existe sim um padrão de ajuda. Marcela, é possível que fazendo essa cadeia eu descubra que tem algum comportamento que é legal, mas que ele não é bom? Papo de louco, né? Um comportamento que é legal meu, mas quando eu faço o exercício da autoconsciência na cadeia, eu descubro que ele não é bom? Super. Quer ver um exemplo? Ajudar as pessoas por ego. Aí você fala, mas isso é possível? Muito, muito. Olha só. Pensamento, tá? Vamos supor, o comportamento que eu quero fazer o exercício da cadeia é ajudar as pessoas. Porque mais eu sofro. Porque, na verdade, você tem que entender que não é o ajudar as pessoas. É não conseguir falar não. Daí já dispara um trem aí que tu não sabia. Ah, ó, eita. Adoro quando vem um eita no meio da live. Identificação, né, amor? Vamos lá. Ajudo as pessoas e fico sobrecarregado. E aí não dá tempo de fazer as minhas coisas. Visualizou? Legal, bacana. Marcela, significa que a partir de hoje eu vou ser uma vaca, não vou ajudar ninguém. Não, amor. Não, definitivamente não. Mas eu preciso entender em que momento eu cruzo o limite. Isso, a mim já lembrou. De um processo que me prejudica. Então, vamos lá. Pensamento.
Se eu ajudar, eu vou ser benquisto pelas pessoas. Olha que interessante, é importante eu pensar, eu fazer esse exercício, pensa assim, cara, eu tinha que falar não pra esse pedido, mas eu falei sim. O que eu pensei na hora que eu falei sim? Ai, gente, mas se eu ajudar, vai ser incrível. O que eu senti? Eu senti reconhecimento, porque a pessoa virou pra você e falou: ai, meu Deus, eu sabia que eu podia contar com você. Quem que não aquece o coração com uma frase dessa? O que eu senti? Eu senti reconhecimento. Eu me senti valorizada, eu me senti reconhecida. Olha que interessante. Já falo, Ju, já respondo sua pergunta. Podem mandando as perguntas aí que eu já vou respondendo. Tá fazendo sentido essa sequência? Qual é o comportamento que eu tenho? Falo sim quando eu preciso dizer não. Qual o impacto? Eu fico sobrecarregada, não consigo fazer minhas coisas. Visualizou? Legal. Como eu inverto? O que eu quero fazer? Eu quero administrar melhor meu tempo. Qual é o resultado que eu quero no lugar desse? Eu quero administrar melhor meu tempo, ajudar as pessoas, mas não deixar de fazer as coisas que são importantes para mim. Com essa clareza, eu consigo fazer a cadeia invertida. Então, sabendo disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso negociar. Quando alguém me pedir algo que eu estiver super atolada, eu preciso dizer, eu vou te ajudar. Mas eu preciso terminar isso primeiro. Ai, olha que maravilhosa! Olha que maravilhoso esse insight, gente, do Galego aqui. O meu ato de ajudar era para que todos possam fazer o que eu faço sem precisar implorar. A gente estava inconscientemente tentando criar uma conta emocional. Você está em dívida comigo agora. Bingo. Here we go. Entendeu? Só que você começa a perceber o seguinte, que você fazer pelos outros incondicionalmente, no sentido de, mesmo quando você não pode, não existe garantia de que o outro vai fazer pra você. Então você começa a perceber que não é por aí o caminho. Yes! Gente, essa live deu uma economizada nos 7 anos de terapia. Coisa linda! Yes! É isso. É isso. Então, eu preciso negociar. Eu preciso, talvez, pensando no objetivo de fazer com que as pessoas se ajudem, eu preciso, talvez, explicar mais a importância das coisas. Eu preciso, talvez, dedicar mais tempo para mostrar o quanto eu preciso, para agradecer, para reconhecer quando as pessoas fazem. Então, para conseguir criar um espírito de colaboração, você vai descobrir uma série de outros comportamentos que são mais efetivos que esse, que vão disparar muitos e melhores sentimentos em você do que o de contabilidade emocional, que não tem garantia, na verdade não é o caminho e não é o que vai fazer com que as pessoas façam esse processo. Ju, pelo amor de tudo que existe no universo, salva essa live, Senhor. Só linda, pode deixar que eu salvo, tá, amor? Mas vocês entenderam, gente? É uma ferramenta de 4 etapas, de ida e volta. Gera autoconsciência, gera percepção, gera mudança e gera início do processo. O Galego, ele precisa ter essa live gravada e levar na empresa. A gente tem um curso específico de autoconsciência corporativa que uma das ferramentas que a gente trabalha é a cadeia de vinda comportamental de autoconsciência. É maravilhoso, né? E isso, gente, só pra clarear, tá? Eu só tô falando da autoconsciência interna. Eu nem falei da autoconsciência externa ainda. Olha que lindo. Vocês estão rindo, né, seus lindos? Pode deixar que eu salvo, sim. A Lila tá perguntando aqui, o dizer sim quando deveria dizer não vira regra. Numa próxima vez, se disser não, você vira vilão. Exato. E principalmente quando essa questão, ela vem pelo motivo do ego. Porque você queria gerar assim, olha aqui, eu tô fazendo por você, hein? O mínimo que eu espero é que quando eu te pedir ajuda, você faça. Só que se não existe o que a gente chama de segurança psicológica no ambiente, as pessoas são quem elas são e elas têm a abertura, a segurança psicológica para dizer o que precisa ser dito, obviamente com bondade amorosa, o processo é completamente diferente.
Tem um livro que é muito legal, que vale a pena ler, que chama A Regra é Não Ter Regras, que é a história da Netflix, que ela conta como uma cultura de feedback e de transparência e de segurança psicológica mudou a cultura e o processo deles. Ó, pergunta da Ju, não esqueci, tá, amores? Gente, como assim? Já só falta 10 minutos pra gente acabar essa live. Passa muito rápido. Vamos lá. Nesse contexto, existe alguma forma de alertar, ajudar alguém que repita esse padrão e é extremamente próximo a você? Manda essa live. Por quê? Por que eu tô dizendo isso, né? Manda essa live, né? O que eu quero dizer pra vocês? Autoconsciência, gente, é um processo de dentro pra fora. Eu não tenho como enfiar uma dose de autoconsciência na cabeça das pessoas. E é o seguinte, eu tenho um ditado que é assim, você não pode querer que o alcoólatra pare de beber mais do que ele mesmo. Por mais que a gente queira o bem das pessoas, por mais que a gente queira o melhor das pessoas, elas não vão mudar se não for uma decisão de dentro para fora. Por isso que ter ferramentas e ter informações diferentes pode ajudar no despertar. E é por isso que toda terça-feira, às 9 da noite, a gente tá aqui. Então, enfim, é um compromisso que a gente tem com vocês, que é exatamente fornecer mais informações e ferramentas para ajudar nesse processo, né? O Galego falando aqui, com esse trabalho home office, as coisas estão cada dia mais difíceis, todo mundo fugindo das responsabilidades. Sim, meu querido, a verdade, assim, sendo bem transparente, num ambiente que a gente tá hoje, de 35 milhões de casos de burnout, né? Então, isso são dados da OMS do mês de junho. São dados críticos. As pessoas realmente estão nos seus limites. E aí eu quero fazer um exercício de empatia, cara. As pessoas passam o dia inteiro em Zoom, em Teams, em ferramentas de reuniões. E aí, o que acontece? A hora que ela desliga todas essas reuniões, aí que ela começa a trabalhar. Que agora ela precisa executar todos os to-dos, todas as ações que eles dedicaram para concluir nessas reuniões. Então, existe sim uma estafa mental muito grande. Por isso que uma das coisas é uma reavaliação, muito com senso crítico. Sai do piloto automático, sai de uma reunião e outra e pergunta assim, qual tem que estar? Qual é exato e muita reunião e me parece que ficamos menos produtivos, com certeza, porque para pensar, a gente não tinha o tempo. Hudson, obrigado por me lembrar que eu preciso tomar água, já volto. Pega sua água, seu café, seu chá, quem tiver no vinho, fica tranquilo. A Gi falando, precisamos enviar para muitas pessoas. Sim, eu salvo a live, sim, meu amor, com certeza. Então o que acontece? Eu preciso ter senso crítico para olhar para minha agenda e falar assim, cara, é ela que tá me controlando ou sou eu que tô controlando ela? As pessoas foram enfiando coisas dentro da minha agenda ou sou eu que tô olhando para ela e dizendo assim, cara, onde eu preciso estar? Para eu estar nessa reunião, quais são as ações que eu vou precisar fazer para entregar o que essa reunião pede? Porque a gente esquece que a reunião, na verdade, é um output de algumas ações ou é a criação de ações para gerar um resultado. Então, quando a gente não faz essa análise crítica, você não consegue, você tá na reunião para falar assim, então, só tô aqui para dizer que ainda não deu tempo. Cara, não precisava dessa reunião para isso. Não precisava dessa reunião para isso. Você podia dizer, a gente precisa de mais tempo para poder fazer isso. Tô dando exemplos, tem reuniões que não são negociáveis e tudo mais, a gente sabe disso. Mas é esse olhar crítico que eu queria provocar vocês para isso. A Lila tá perguntando, as pessoas que não têm autoconsciência podem burlar processo só para entregar um favor e receber elogio? Nossa, demais, amor. É o que mais tem. É o que mais tem. Só que o que eu preciso que vocês entendam? Você acabou de dar a resposta na sua pergunta. Elas não têm autoconsciência. Ou seja, existe uma grande chance delas fazerem isso sem a menor noção de que elas estão fazendo isso. Entende? Daí a importância de você ter um senso de autoconsciência desenvolvida para que você perceba o que disso você também faz. Porque se tá te cutucando, tem alguma identificação aí. Talvez a gente também faça. Gente, entenda o seguinte. Tudo que incomoda além da medida tem reflexo interno.
Tudo que incomoda além da medida tem reflexo interno. Entenderam? Não é gostoso de perceber isso. Definitivamente. Tem uma pessoa, vou contar pra vocês. Tem uma pessoa, não vem ao caso quem é, mas me incomoda demais, demais, o quanto essa pessoa é controladora, quer saber da vida de todo mundo, gosta de definir como vão ser as coisas. Aí o dia que eu escutei essa frase, eu falei, gente, mano, não tem nada a ver com essa mulher. Eu não sou assim. Mas olha só, fui fazer o exercício da cadeia, né? O que tem a ver, não sei o quê. Lógico, eu não ajo igual a ela. Mas eu tenho, sim, uma necessidade de garantir que as coisas sejam do jeito que eu idealizei. Esse lado de controle, eu também tenho. É por isso que dói tanto quando eu vejo uma pessoa controladora. Não que eu seja na mesma intensidade dela, mas eu percebi que aquele excesso de controle dessa pessoa, explicitado por comportamentos que não tem nada a ver com o meu, ressoa em mim. Que é a minha vontade de que as coisas aconteçam do jeito que eu idealizei. Cara, eu demorei tanto tempo pra planejar, isso tem que ser assim, 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 assim. Que daí eu vejo, cara, não, como assim não saiu assim? O que faltou pra sair assim? E eu falei, putz, esse é meu lado de controle, que tá apitando e que tá ressoando nela. Então deixa eu olhar pro meu lado de controle, aí você faz a cadeia do controle, pra você perceber como que esse seu jeito de controle se manifesta. Entendeu? Essa é uma dica fundamental que a Lila acabou trazendo pra gente. Se incomodou demais com alguém, vai fazer a cadeia em você sobre isso. Pode ser que não seja no automático, porque são anos, né, nesse processo. Mas pode ter certeza, se ressoou em você, se tem eco em você, faz a cadeia que você vai achar coisa aí. A Ju, amiga, guarda uma garrafa de vinho para discutirmos mais a fundo. Help, lógico, falou de vinho, a gente tá junto. A Mi falando, um pequeno espelhamento consciente. Exatamente, Mi. Guardem isso. Se ressoou, se tem eco, se incomodou além da conta, tem reflexo, tem eco aí dentro. Faz o exercício da cadeia que depois você me conta como é que foi. Ó, o Galego falando, tem líderes que têm excesso de controle e outros que deixam a coisa muito solta. É o que a gente chama de comportamentos pendulares. São os dois extremos, que ambos são altamente nocivos, né? Que é o povo que delarga, deixa o povo fazer, um dia descobre como é que vai ser. E o outro aqui que faz micromanagement, que é, tipo, quer saber cada detalhe de coisa que nem precisa, que o seu time deveria fazer. Se te incomoda, faz o exercício da cadeia. Os pendulares estão refletindo necessidade de controle. Então, dá uma olhada para isso, que pode ser que nesse exercício de cadeia você consiga fazer. Gente, e aí? Queria saber de vocês. Como é que foi essa live de hoje para vocês? Escreve aqui nos comentários que insights vocês tiveram. Ó, o Galego tá fazendo uma pergunta. Enquanto eu respondo a pergunta do Galego, vão escrevendo aí. Que principais insights essa ferramenta fantástica de autoconsciência trouxe para vocês? Galego, o que é pior? Cara, os dois são nocivos. Não tem o que é pior, sabe? Entendam o seguinte, gente. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, qualquer coisa que tá nas extremidades comportamentais, ela vai ser nociva de alguma forma. Entendeu? Aí depende demais da equipe. Se eu delargo, mas eu tenho um time muito competente, eu posso até ter um impacto um pouco menor, mas as pessoas ficam desestimuladas muito rapidamente. Entendeu? Então, elas podem ter efeitos a longo prazo, os dois efeitos são altamente nocivos. Olha só, deixa eu escutar vocês. Maravilhoso. Vamos dar continuidade. Vamos, Mi. Tem a parte externa da autoconsciência que a gente ainda não falou. Que terça-feira que vem, se vocês quiserem, a gente fala mais sobre isso. A Rossini, maravilhosa, como sempre, esclarecedora e revolucionária. São nocivos, é verdade, Galego. Mara, valeu, Má, muito interessante, agrega muito. Disparando a live, salva em 3, 2, 1. Maravilhosa. Amores, obrigada. Amo estar aqui com vocês. Amo nossas trocas. Amo essa forma
generosa com que vocês se entregam ao processo. E eu digo pra vocês, assim, é o que faz tudo pra mim valer a pena, sabe? Existem processos intensos. Todos nós estamos vivenciando grandes processos de transformação. Sejam gentis, sejam compassivos, primeiro com vocês mesmos, mas principalmente com os outros. Imagina se a gente não olhou para tudo isso antes porque não tinha essa ferramenta. Você imagina as pessoas que nem sequer se interessaram pelo assunto autoconsciência. Olha isso. Faz sentido, gente? Então, que bom, que bom. Ai, sempre aprendo muito com você e eu com vocês, seus lindos. Ali, perfeito. Me ajudou a entender alguns pontos que precisam trabalhar com a minha equipe, comigo mesma. Lindo. Fui, tenho que colocar uma filha para dormir. Boa. Faça isso com alma. Pense nos seus objetivos como pai, quando for colocá-la para dormir, e pense que tipo de comportamento você quer ter com ela agora, que vai fazer diferença pra você. Pra gente já colocar essa live em prática. Eu também vou colocar meu pequeno. Ó, Hudson, conforme conversamos, segue a live que você precisa. Adoro, gente. Vocês são as melhores pessoas. Amo. Gente, é sério. Se todo mundo pudesse fazer uma festa só com as pessoas que me seguem no Insta, gente, seria a festa mais legal do mundo. E eu espero em breve poder estar com vocês pessoalmente. Seus lindos. Um beijo enorme. Uma semana incrível pra vocês. Que vocês realmente acabem julho com muita autoconsciência. Sem autopiedade. E sem autopunição. Autoconsciência. Autopunição e autopiedade são os dois extremos que a gente acabou de falar que a gente precisa evitar. É aqui no centro, onde a gente se conhece, que as coisas começam a mudar. Beijo com carinho pra vocês e até breve. Beijo!